Aleluia. Deus tenha louvado na vida do Cristo, pelos testemunhos que ele pôde contar. Nós vemos aqui como ele falou que a vida dele não foge do que aconteceu com a vida de Bartimeu, porque só tem algo para contar aquele que vive uma experiência com Deus. Só tem algo para dizer de Deus, que Deus faz, aquele que prova daquilo que Deus opera. Nós vemos ali em meio a multidão, o único que teve testemunho para contar foi Bartimeu. E mesmo a multidão que seguia Jesus, que podia ali até mesmo estar esperando algo, uma cura, um milagre, mas o único que recebeu foi Bartimeu, porque Bartimeu clamava. O segredo então para nós recebermos a bênção na nossa vida, quando estamos passando um momento difícil, um momento de adversidade, não é o momento de nós abaixarmos a cabeça ou fecharmos a nossa boca. No momento de adversidade na nossa vida, no momento difícil, é o momento de nós erguermos a nossa cabeça e começarmos a clamarmos. Bartimeu como cego, aleluia, ia fazer mais de ano que Bartimeu estava caindo à beira da sarjeta como cego, mas Bartimeu cego, ele via mais que todo aquele povo. Bartimeu, além de ser cego, ele via mais que todo mundo, porque todo mundo só via Jesus como mais um profeta, só via Jesus ali como mais um homem de Deus que estava passando por ali, mas Bartimeu via como Messias. Bartimeu via como aquele lá que foi por promessa de Deus para a salvação do povo. O povo só via Jesus, um grande profeta que se levantou no nosso meio, mas Bartimeu começou a clamar: olha, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu estava anunciando que Jesus era o enviado de Deus em meio a uma multidão inteira. Ele via mais que todo mundo. Então só tem algo para contar aquele que busca, irmãos, ter uma experiência com Deus. Muitas das vezes nós queremos ter algo para contar do que Deus faz e vivemos uma vida miserável sem ver as bênçãos de Deus, sem ver algo de Deus acontecer na nossa vida. É que algo está errado. Algo está errado, irmãos, não em Deus, mas em nós mesmos. Porque só recebe bênçãos, só recebe milagre de Deus aquele que crê em Deus. O nosso irmão, ele deixou bem claro a fé. A fé, irmãos, é aquilo que nós cremos, mas nós não vamos ver. Nós cremos que Deus é poderoso para fazer, mas ainda que nós não vemos, eu creio que Deus faz. Ainda que pareça algo impossível para mim alcançar, eu creio que Deus pode fazer. Ainda que se eu mesmo chegar para os outros e falar assim: olha, eu queria que Deus fizesse isso, muitos vão falar assim: não, para, não tem como acontecer, mas eu creio que Deus pode fazer. Isso é fé. A fé é crer naquilo que Deus pode realizar no nosso meio. Bartimeu, a partir da hora que ele ouviu falar que Jesus ia entrar por Jericó, a fé já começou a crescer. E Jesus, ele também está no nosso meio nessa noite. E se nós queremos receber algo da parte de Deus, nós não temos que ficar de boca fechada. Nós não temos que ficarmos, aleluia, acomodados, mas nós temos que levantar e clamar a Ele, porque acomodado você não vai receber nada. Nunca vi crente acomodado receber algo da parte de Deus, mas eu só vi aquele que ia atrás da bênção de Deus. E hoje em dia o que nós vemos no meio da igreja é pessoa que tem se acomodado com a sua situação. Se está com enfermidade, se acomoda com a enfermidade. Se tem o lado destruído, se acomoda com o lado destruído. Aleluia. Por isso que muitos não veem a bênção de Deus, porque tem se acomodado com a situação, tem se acomodado com o momento que está vivendo. Bartimeu nos ensina algo nessa passagem, que ele não se acomodou com a situação dele. Ele queria que viesse a mudança de qualquer maneira. De qualquer maneira ele queria ver a mudança na vida dele. Por isso que ele começou a clamar. Por isso que muitos mandavam ele ficar quieto, mas cada vez mais ele gritava mais no nome de Jesus, porque ele não se acomodava com a situação dele. Aleluia. Então nós não temos que ser acomodados. Não temos que vir na igreja simplesmente por fim como uma rotina, só para o pastor não pegar no nosso pé. Ou vir na igreja porque eu tenho que vir para fazer parte do grupo de jovens. Não, Jesus não está preocupado se você vem, irmãos, por motivo. Jesus, ele quer aquele que vem buscar algo mais dele, que quer um compromisso mais a sério com ele.
mas sede íntimos. Ali perseveraram, buscando oração, com louvor e consagração naquilo que Jesus prometeu. E Jesus ele tem promessa para a nossa vida também. Jesus ele quer fazer maravilhas na nossa vida. E como o Cristo frisou, temos que clamar, temos que chamar por Jesus, porque Ele muda história e situação. Aleluia. Se você tem visto a sua vida por água abaixo, se você tem visto sua vida espiritual se esfriar, não se acomode, mas é hora de você levantar a cabeça e buscar Deus. Se você tem visto o seu lar ser destruído por Satanás, é hora de você levantar a cabeça e falar: Senhor, eu quero mudança. Se você tem visto, aleluia, Satanás querendo destruir a sua vida, não é momento de você não se prostrar, de ficar de cabeça baixa, mas é momento de você levantar a cabeça e clamar a Jesus, aquele que tudo pode. Vamos colocar em pé, nós vamos colocar o nosso joelho e orarmos alguns minutinhos, aleluia, orar uns 5 minutinhos para nós passarmos por ensaios. Irmão, eu não sei a situação que você tem vivido, não sei a situação que você está vivendo, que você está passando, mas tem um aqui no nosso meio que conhece a sua situação e o seu momento, e Ele está esperando você se posicionar nessa noite e querer uma mudança, para Ele se colocar, para Ele tomar a sua causa e mudar a sua vida e a sua história. Aleluia. Vamos nos prostrar diante de Deus nesse momento, e aqui, irmãos, vamos buscar a face daquele que tudo pode. Senhor nosso Deus e nosso